Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite a todos. Que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma mensagem de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier e que foi publicada no jornal Correio Espírita em maio de 2009 e tem como título Saudade e Esperança. A conformação e a serenidade devem se manter na terra em apoio daqueles que te precederam no fenômeno da morte. Entendemos quanto dói o adeus entre aqueles que se separam em campos vibratórios diferentes da vida. Entretanto, não lastimes a perda de seres queridos. Compadece-te deles, auxiliando-lhes a sustentação com a tua própria fé. O pensamento é mensagem com endereço. A tua saudade, quando envolvida de angústia e pranto, é uma projeção de sombra e sofrimento que lhes arremessas, conturbando-lhes os corações ou obscurecendo-lhes os caminhos. Não te revoltes contra a divina providência para não perpetuares a tua dor. A desencarnação sem culpa, por vezes, é o melhor que pode acontecer. Esse companheiro deixou o corpo num perigoso acidente circulatório para não ficar algemado à paralisia. Aquele outro se desvencilhou do corpo no curso de grave enfermidade, livrando-o à provação de contrair perturbações mentais irreversíveis. O outro liberou-se do corpo, bem jovem ainda, por haver encerrado o ciclo de resgates, de modo a poder elevar-se. Outros ainda se desvinculam do corpo no alvorecer da existência, como crianças que, por força do próprio passado, nos princípios de causa e efeito, terminaram as lutas reparadoras e já podem ser conduzidos de um plano para o outro com tarefas evolutivas. Diante dos mortos, não lhes agraves os problemas com vibrações de sofrimento, inconformidade ou rebeldia. Ilumina a saudade com as preces da esperança e envia-lhes reconforto e encorajamento, amparo e consolação. Ora pela paz de quantos se transferiram para a vida maior e entrega-os a Deus, na certeza de que, em nos criando para o amor um pelos outros, Deus jamais nos separaria os corações para sempre. Boa noite, sejam bem-vindos à reunião da Prece da Saudade do Centro Espírita Miguel. Eu sou Martinha Meireles e sou uma trabalhadora da casa. Hoje nós iniciamos as reflexões acerca do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje eu vou trazer as reflexões sobre o item 1, 2 e 3. Neste capítulo 4,
nós teremos, além dessas reflexões de hoje, outras reflexões sobre reencarnação e ressurreição, a reencarnação fortalecendo os laços de família, enquanto que a existência única desfaria esses laços. Temos também as instruções dos espíritos acerca dos limites da encarnação e a necessidade da encarnação. Próximo slide, por favor. Palavras de Jesus. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Próximo slide, por favor. Item 1. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam. Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros Jeremias, ou algum outro profeta. Perguntou-lhe Jesus, e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O registro feito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Próximo slide, por favor. Item 2. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes, mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é, então, esse de quem ouço dizer tantas coisas? E ardia em vê-lo. Registro feito no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, e no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Próximo slide, por favor. Item 3. Após a transfiguração, seus discípulos, então, interrogaram desta forma. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte o Elias? Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio
e eles não o reconheceram. E trataram-o como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que Jesus falara. O registro efetuado no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. E no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13. Contextualizando esses itens, no item 2, nós temos a figura de Herodes, o Antipas, que viveu 20 anos antes de Cristo a 39 anos depois de Cristo. E ele é mencionado no Novo Testamento, nos eventos, tanto da execução de João Batista, como posteriormente na execução do próprio Jesus. Temos também a transfiguração. Foi um episódio ocorrido no Monte Tabor, no qual Jesus se torna resplandecente como o sol e as suas vestes brancas como a luz, diante de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, o evangelista. É uma das cenas mais belas descrita no Evangelho de Jesus. Analisando esses itens, concluímos que eles tratam de ressurreição e de reencarnação, o tema da nossa reflexão para esta oportunidade. Definindo, ressurreição é uma palavra que vem do latim e significa ressurgir, voltar à vida. Reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem a ver com o corpo anterior. A encarnação ou a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Quando a entendemos, abre-se diante de nós outras perspectivas. Admitimos que o espírito tem outras experiências, outras existências sucessivas. O medo das penas eternas desaparece. A fé no futuro se fortalece, o consolo e o bom ânimo nos impulsionam na certeza de evoluirmos continuamente. Considerando que a justiça divina não nos permite regredir, ou seja, que não seremos piores do que fomos anteriormente, concluímos que esta é a nossa melhor versão. E à medida que os ensinos de Jesus vão se consolidando em nossos corações, nos tornamos mais bondosos, caridosos, conosco e com os outros. Diante destas conclusões, e voltando ao texto evangélico, concluímos que nos 3 relatos
verifica-se tanto pelas respostas dadas pelos discípulos a Jesus no item 1, como pelo relato acerca de Herodes no item 2, e na pergunta dos discípulos acerca de Elias no item 3, percebe-se que os judeus, de um modo geral, tinham ideia sobre reencarnação. Mas essas ideias não eram muito claras, eram incompletas. Eles não entendiam bem a ligação entre o corpo e a alma. Eles acreditavam que os homens que viveram anteriormente podiam reviver, mas nem sem saberem ao certo de que forma. E eles designavam esse fato como ressurreição. No livro A Boa Nova, no capítulo 14, no encontro de Jesus com Nicodemos, após esse encontro, Jesus fez um esclarecimento para 2 dos seus discípulos, João e Tiago, sobre a condição do corpo passageiro e a alma imortal. E ele diz o seguinte: as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança, que é indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga, imprescindivelmente, provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada, ao longo dos rudes caminhos. Diante desses esclarecimentos dados por Jesus a seus discípulos e que chegaram até nós, que estes esclarecimentos possam nos fortalecer a confiança, a fé, a esperança nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Estas foram as reflexões para esta oportunidade. Eu agradeço a todos e fiquem em paz e uma boa noite. Boa noite a todos, que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Amélia Lameirão, Astrogilda Quintino Rodrigues, Áureo Luiz Chagas, Bianca Souza de Azevedo, Bruno Guimarães Genciano, Carlos Gregório Gonçalves Maia, Carlos Henrique Dinucci, Carlos Luiz Mesquita, Carlos Tarabal, Cleusa Toledo,
Dalva Conceição Melo Luiz, Diego de Oliveira Neves da Silva, Dirce Melo Alves Bittencourt, Edgar Altino Machado, Edirênio Altino Machado, Esmeralda Guedes, Henriqueta Donato Potter, Irene Ramos Machado, João Alberto Pache, João Alves da Silva, Joaquim de Assis, Jorge Salgueiro, José Ferreira, Josimar Nunes dos Santos, Maria de Lourdes Martins Chagas, Maria Joana do Nascimento Flor, Marindo Newton Dinucci, Mário Caetano, Mercedes Monteiro Amaral, Milton Silveira Gonçalves, Nelson Trotti, Neita Siqueira Boeri, Renan Brígido Machado Rodrigues Carneiros, Renato Colonese, Ricardo André Gomes da Costa, Roberto Bennett Corbett, Robson Lameirão, Shirley Eiris Rodrigues, Silvio César Martins Veiga, Suzana Pinto Machado, Valéria de Assis Latuca, Virgílio Latuca e Yolanda Latuca. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que não tem por quem peçam por eles, e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos unir nossos pensamentos, sentimentos e vibrações em profundo agradecimento a Deus, nosso Pai misericordioso, que em sua bondade sem limites estende bênçãos e bom ânimo sobre nós para enfrentarmos os desafios, o orgulho, o egoísmo que ainda abrigamos em nossos corações. Piedade, Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita, Senhor, que espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que os nossos amigos e familiares aqui mencionados nesta lista de pedidos e também aqueles que passam pelas nossas mentes, que deixaram o corpo material rumo à verdadeira pátria, possam ser envolvidos por vibrações de amor e paz, e aos que aqui ficaram sejam confortados e confiem no teu amor. Que assim seja, graças a Deus.